Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui gravando esse vídeo para lecionar para vocês a lição da Escola Bíblica Dominical, edição especial Classe de Jovens e Adultos, o terceiro trimestre do ano de 2020. E hoje nós estamos na lição de número 8, e o tema da nossa lição de hoje, as causas da desunião devem ser eliminadas. Eu quero recomendar para vocês, antes de entrarmos na lição, você que é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Aqui nós postamos toda semana os vídeos da Escola Bíblica Dominical, a lição de jovens, esse trimestre sendo um trimestre especial, é a lição de jovens e adultos. E aqui também nós vamos postar devocionais e outros temas. Então se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe aí nas suas redes sociais, me ajude a pregar o Evangelho, a transmitir o ensino da Palavra de Deus. Lembrando também que hoje nós estamos na lição de número 8 e nós temos todas as outras lições, as 7 lições anteriores desse terceiro trimestre, estão agrupadas em uma playlist, organizadas, para que você tenha uma facilidade maior de encontrá-las e de ter essa organização. Então eu vou deixar aqui nos cards a playlist do terceiro trimestre, e eu deixo também na descrição desse vídeo aqui embaixo o link para as nossas redes sociais, Telegram e a nossa página no Facebook. Então nós vamos para a nossa lição. Pega aí a sua Bíblia, vamos anotar, vamos aprender com a palavra do Senhor. O texto áureo está no Salmo 133, versículo de número 1, salmo tradicionalíssimo, muito lido por todos nós, em diversos cultos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então esse é o tema que nós vamos tratar nessa lição. Aquilo que causou desunião e que deveria ser eliminado, porque a união, a comunhão entre os irmãos é de fundamental importância para o crescimento mútuo do povo de Deus, o crescimento espiritual, o crescimento físico, enfim, a união é um ponto muito importante a ser mantido. A verdade prática para a nossa lição, a união é força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então é sobre este assunto maravilhoso que nós vamos tratar. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia ou a sua revista e nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que é o texto de Neemias, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e depois do versículo 6 até o versículo de número 12. O texto diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. E então disseram: Restituí-lo-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então, o nosso texto bíblico base para essa lição de hoje, o objetivo da nossa lição é destacar que a união ou a comunhão é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. Como objetivos específicos nossos é explicar que a união caracterizada no período pós-exílico serve de referência para a igreja.
a expor também a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias e mostrar que as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então nós vamos falar hoje nessa lição sobre esse conflito em diferentes classes sociais, entre os ricos e os pobres, e como que Neemias solucionou esse problema. Então nós vamos falar hoje sobre esse ponto importante, sobre a comunhão, sobre como manter a comunhão, sobre como trabalhar em prol, para que a nossa comunhão se mantenha diante do Senhor. E nós vamos começar falando no tópico 1, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então, quando eles retornam do cativeiro, eles vêm com esse sentimento de união, era uma reconstrução, então todos precisavam se unir. O primeiro subtópico, qual era a base desta união? Primeiro, todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. Então, essa união que eles tinham, essa união a qual moveu eles a estarem ali, primeiro nós voltamos no livro de Esdras lá, quando houve a convocação, as primeiras convocações, fala que os líderes que começaram a se movimentar e todos aqueles cujo coração Deus despertou. Em Esdras capítulo 1, fala que aqueles cujo coração Deus despertou. Então aqueles que estavam lá estavam movidos pelo Espírito de Deus. Então eles tinham uma união, eles tinham um entendimento, eles tinham um engajamento, eles tinham um objetivo comum, porque foram despertados pelo próprio Deus. Então qual era a base da união? Todos confessavam a mesma fé, criam no mesmo Deus e estavam ali com o mesmo objetivo. O altar havia sido renovado e o templo sendo levantado, e o culto a Deus havia sido restaurado conforme os ritos da lei. Então a união espiritual, a união nacional deles, essa movimentação deles em prol da nação e em prol das suas vidas espiritual, era a força, era o motivo, era a razão que fazia eles ficarem tão unidos, porque eles estavam restabelecendo a comunhão como povo de Deus, restabelecendo o culto, restabelecendo a adoração. Então essa união, essa comunhão que eles estavam vivenciando é parte muito importante do nosso culto, é parte muito importante da nossa vida cristã. Nós estamos cientes de que estamos vivendo numa mesma fé, servindo o mesmo Deus e caminhando no mesmo propósito e no mesmo objetivo. Entendendo isso, nós vamos estar unidos e engajados, prontos e aptos para fazer a obra de Deus e o reino de Deus avançar. A segunda parte, qual era a base da união? Todos haviam experimentado o despertamento. Então, Deus despertou eles e por isso eles estavam tão unidos, porque eles haviam experimentado, eles tiveram uma experiência com Deus, de haver um despertamento dado pelo próprio Deus, e todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, o fato deles terem sido despertados por Deus e deles terem trabalhado ativamente por aquela obra, isso fez com que eles se tornassem cada vez mais unidos, porque eles viram que pela força da união, eles tinham reconstruído o templo. Então eles estavam engajados e motivados, sabendo que se eles permanecessem unidos, eles iriam conseguir fazer tudo aquilo pelo qual Deus os designou para fazer na terra, na cidade de Jerusalém. O nosso segundo tópico, esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Então nós fazemos aqui essa ligação para fazer essa aplicação para os nossos dias atuais. A união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Por quê? Porque assim como eles estavam em uma construção, assim como eles estavam trabalhando em uma obra, hoje nós também estamos em uma construção. Nós estamos trabalhando em uma obra. Nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus. Nós estamos trabalhando para que cada dia mais pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. Então nós vamos precisar de manter essa união, de estarmos todos unidos em uma só fé, em um só propósito, para que também nós possamos, assim como eles conseguiram concluir o seu trabalho, nós também venhamos fazer o nosso trabalho, combater o combate, assim como Paulo, encerrar a carreira e guardar a fé, se nós mantemos a união em Cristo e a união uns com os outros. Na igreja há muitas coisas unificantes, como o novo nascimento, porque aqueles que nasceram de novo amam os que são nascidos por Ele, que foram nascidos do Espírito, por Jesus, que nasceu de novo
em Cristo Jesus. Então, assim como os judeus, a causa da união deles era o fato deles terem sido despertados por Deus e serem dada a oportunidade através de Ciro, né, e o próprio ato de Ciro os permitir voltar para reconstruir Jerusalém era um ato de Deus. Então eles foram despertados por Deus, foram movidos pela mão de Deus. A igreja também tem como base essa união, porque nós tivemos um novo nascimento. Nós nascemos de novo, e aquele que nos fez nascer de novo, que é Cristo, nós temos um amor por Ele. Então isso nos torna algo em comum. E isso que nos torna comum gera a nossa união, né? Então o fato de termos em comum o novo nascimento, de estarmos servindo o mesmo Deus, o mesmo Cristo, somos o mesmo povo. Então na igreja a comunhão é possível porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-nos uma verdadeira família de Deus. Então agora nós somos povo eleito, sacerdócio real, sacerdócio santo. Nós somos uma família porque estamos todos unidos em Cristo através do novo nascimento. E essa união não se baseia na nacionalidade, não se baseia no nível social, cultural. Somos todos um em Cristo, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 28. Somos todos um em Cristo. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. E então ela se torna uma antessala do céu. Então, se nós assim, e aí nós vamos lembrar ali da igreja primitiva, nós vamos ali lembrar de todo o processo que o Espírito Santo atuando de forma poderosa na igreja primitiva, e não somente porque muitas vezes nós olhamos para o livro de Atos e nós destacamos apenas as questões dos milagres, as questões extraordinárias da expansão do Evangelho através das missões, principalmente feito através do apóstolo Paulo e de outros apóstolos. Mas algo poderoso era que nós temos bem destacado ali, principalmente nos primeiros capítulos, que a igreja crescia em comunhão. A igreja tinha, a Bíblia diz que em cada alma havia temor, e a igreja crescia em comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Eles tinham unidade, comunhão, eles estavam unidos. Então, quando o Espírito Santo ele está presente de forma plena na igreja, essa igreja é uma igreja unida. Então o Espírito Santo ele vai moldando os nossos corações conforme a sua vontade, e todos temos todos têm uma vontade em comum, que é adorar a Deus, que é pregar o Evangelho de Cristo. Tudo se torna comum, ou seja, todos têm o mesmo objetivo, porque o Espírito que habita em mim, habita em você, nos leva para o mesmo destino, nos leva a amar o mesmo Cristo, nos leva a adorar o mesmo Deus e pelejar pelo reino de Deus. Então, se a igreja for cheia do Espírito Santo, nós vamos conseguir agir dessa forma, estando unidos em Cristo, sendo cheios do Espírito Santo. Vamos considerar aqui algumas bênçãos decorrentes da união dos cristãos. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitas vezes os irmãos, muitos cristãos, inclusive é um ponto levantado durante essa pandemia, onde muitas igrejas ficaram fechadas e as pessoas, em alguns lugares ainda estão fechadas, e as pessoas não têm a oportunidade de cultuar. E aí cada um está ficando isolado em sua casa. E aí essa comunhão, porque há uma comunhão espiritual de estarmos unidos em um só propósito, mas existe também a comunhão presencial de estarmos juntos para consolar, confortar, exortar, orar uns pelos outros. Então, muitos irmãos que são afligidos, que são pessoas que passam lutas, adversidades na sua vida, no seu trabalho, onde é perseguido por ser cristão, de repente é o único cristão da família, na igreja ele encontra um refúgio, porque ali ele tem uma família cristã, uma família que ele reconhece como pessoas que vai o ajudar, que o ama em Cristo Jesus. Então, através da união da igreja, os crentes sentem esse apoio espiritual. Ele sabe que tem alguém ali que vai estar ajudando ele. Então, essa união cria um ambiente fraternal. Esse ambiente que predomina entre os irmãos, quando a igreja cumpre o seu propósito como uma igreja verdadeira. Então, é o texto áureo que nós lemos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, cria esse bom ambiente para receber esse irmão que passa por adversidades. Ele vai se sentir confortado pela comunhão que há entre a igreja através da manifestação do Espírito Santo, levando-nos a viver essa comunhão. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que nós temos que levar sozinho, conforme o Gálatas capítulo 6, versículo 5, cada um levará a sua própria carga. Mas no Gálatas capítulo 6, versículo 2,
fala que nós temos que levar os fardos uns dos outros. Então, em algumas circunstâncias, nós vamos ter que ajudar. A Bíblia diz, Paulo fala que nós temos que, o forte deve suportar o fraco. Então nós temos que ajudar o nosso próximo, nós temos que ajudar aquele que está fraco, estender a mão para aquele que está caído, nós temos que entender que nós somos parte de um mesmo corpo e de que assim como um corpo tem vários membros e cada um tem uma necessidade diferente, nós temos que entender que vão ter pessoas diferentes, que agem diferente no seio da igreja e que nós temos que suportar, que nós temos que ajudar a cada um levar as suas cargas. Então existem as cargas que você vai levar, que é só sua, que não tem como transferir, mas existem algumas coisas que tem possibilidade de você ir lá, estender a mão, ajudar, principalmente ajudar em oração, ajudar de forma material, física mesmo, seja qual for a necessidade. Se você perceber que existe um irmão precisando da sua ajuda, não hesite, estenda a mão e o ajude a levar as suas cargas em nome do Senhor Jesus. Outro ponto de uma bênção espiritual da união, a união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha ela é facilmente arrebatada, mas quando a ovelha está no rebanho, ela é protegida pela comunhão das outras. Então, pela presença de todas ali reunidas. Então, nós precisamos dessa comunhão porque nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos protegidos. Então, quando nós andamos sozinhos, quando nós não estamos nessa comunhão, quando nós não nos inserimos no seio da igreja, né? Inclusive tem uma discussão muito grande aí hoje nos dias atuais concernente aos desigrejados, as pessoas que defendem que não há necessidade nenhuma de cultuar no templo. Eu tenho entendido que há uma necessidade muito grande hoje, com essa pandemia, quando nós tivemos um tempo maior para estar em casa, nós temos a necessidade muito grande de um devocional diário, de culto doméstico, nós temos a necessidade muito grande de adorar a Deus em casa. Mas tudo isso é uma forma de nos preparar para apresentar um culto no templo, para apresentar um culto a Deus de forma satisfatória. Porque o problema é que muitas pessoas acham que chegar na igreja e o culto é só ali. Não, nós temos em casa uma semana, nós temos dias, nós temos um tempo para nos preparar em adoração, em oração, em leitura bíblica, para chegar na igreja e apresentar um culto agradável ao Senhor. Então nós temos que entender que esse momento fora da igreja nos prepara, fora do templo, né, nos prepara para nos unirmos ali como igreja e celebrarmos ao Senhor de uma forma mais aprazível. Então, quando nós chegamos ali, nós nos unimos em uma só fé para proclamar o Evangelho, para adorar a Deus, e nós somos fortalecidos. Então, essa união, esse momento de estarmos juntos, nós fortalecemos uns aos outros, nós nos consolamos uns aos outros, exortamos uns aos outros, e toda essa dinâmica do culto nos faz cada vez mais fortes. E ali nós estamos juntos, o Espírito Santo é derramado, né? Assim como já falei da igreja primitiva, eles oravam unanimemente, eles estavam em comunhão, e Deus agia de forma extraordinária, porque eles estavam em uma só fé, em um só propósito. O próximo ponto de bênção aqui relatado é: uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Disse Jesus que através da união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. João capítulo 17, versículo 21 está escrito: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus está dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles estejam em nós para que o mundo creia. Ou seja, assim como o Pai está em Cristo e Cristo estava no Pai, está dizendo, como há uma união entre Cristo, o Espírito Santo e o Pai, que haja uma comunhão entre a igreja, para que as pessoas do mundo creiam que Deus enviou Jesus. Então, quando nós nos reunimos e estamos em união diante de Deus, nós damos esse testemunho poderoso de que Cristo foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, quando nós amamos uns aos outros, nós manifestamos isso através da comunhão. Porque se você ama alguém, você quer estar perto dele. Se você ama alguém, você vai ajudar ele. Se você ama alguém, quando ele tem dificuldade, você vai o ajudar.
Então, tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, de você ajudar aquela pessoa que está caída, que está fraca, levar as cargas. Se você ama alguém, você vai lutar junto com ela pelo propósito, lutar junto com essa pessoa por aquilo que ela almeja constituir na sua vida, alcançar na sua vida no dia a dia. Então, se você ama essa pessoa, você vai lutar por ela, ao lado dela, para que ela possa alcançar esse objetivo. E assim é a nossa vida cristã. Jesus está dizendo: se vocês amarem uns aos outros, as pessoas saberão que são meus discípulos. Então, a nossa união e a nossa comunhão é resultado do amor que nós temos uns pelos outros. Amor esse que Jesus nos amou primeiro e nos ensinando a amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então, essa é a importância da união que nós temos que manifestar dia após dia para que Cristo seja glorificado nas nossas vidas. O tópico de número 3, esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também um segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce desde a cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Então veja que, e não é somente aqui na reconstrução do templo, mas a gente vê em outras circunstâncias, Gideão, Josué entrando em Jericó, se nós observarmos outras circunstâncias onde o povo de Deus era numericamente menor, mas o fato deles entenderem o propósito de Deus e estarem unidos e irem avante para lutar, Deus pelejava por eles e os abençoava. Então, quando nós estamos unidos em uma só fé e um só propósito, Deus peleja por nós. Deus habita no meio da igreja que vive em união. Deus habita no meio do povo que vive em união, unido em um só propósito, em uma só fé, em um só objetivo. Cristo deseja que nós, como igreja, como corpo de Cristo, Ele é a cabeça e nós somos o corpo, nós sejamos um no Senhor, ajudando uns aos outros e mantendo a cada dia a comunhão uns com os outros. A síntese do tópico 1, o mistério da igreja de Cristo formado pela união entre os judeus e gentios estiveram oculto desde a eternidade. Mas agora este mistério foi revelado, que é a igreja. O nosso segundo tópico, a união entre os judeus estava ameaçada. Primeiro subtópico, qual era a ameaça? Bom, tratava-se de uma grande injustiça social. O problema era que, financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia estava bem difícil. Por quê? Porque muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado não só para o seu próprio sustento, como também para pagar o imposto do governo. Então, o que acontecia? Os irmãos mais pobres pegavam dinheiro emprestado com os judeus mais ricos. E aí, os ricos estavam cobrando juros altíssimos, cobrando juros altos, ferindo, os princípios divinos, os princípios da lei de Moisés, usando de usura, de ganância, cobrando valores exorbitantes. E aí, como eles cobravam valores exorbitantes, os irmãos não conseguiam pagar os mais pobres e eles executavam as dívidas. Eles pegavam casas, pegavam terras, pegavam até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Então isso gerou uma grande indignação em Neemias, porque o povo estava engajado e estava trabalhando. E aí, nesse momento, aparece esse problema de justiça social, essa injustiça, onde os irmãos mais ricos estavam oprimindo com juros abusivos, com usura, querendo aumentar ali as suas rendas e os seus patrimônios, executando nessas dívidas contra os irmãos mais pobres, tomando-lhes as terras, tomando-lhes os seus bens e até mesmo filhos e filhas para fazerem deles seus servos. Então essa era a ameaça. Segundo subtópico, como se explica esta grande injustiça? Falta de amor. E aqui a falta de amor levou esses irmãos mais ricos a oprimir os irmãos mais pobres, os judeus mais pobres. Então, o que explica essa grande injustiça foi a falta de amor. E dessa forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhes dando o verdadeiro valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmos. E devemos suportar uns aos outros em amor.
Então, o que nos faz suportar uns aos outros e manter a comunhão é o amor. E essa falta de amor promoveu essa injustiça social. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, o que era proibido na lei. Êxodo capítulo 22, versículo 25. O assunto é muito sério, porque quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. 1 Coríntios 8, 12. Então eles estavam pecando não somente contra os seus irmãos, mas contra o próprio Deus. Então eles precisariam de arrependimento. A atitude dos ricos é uma expressão de dureza de coração contra os seus irmãos. Então, são duas coisas que são extremamente ligadas. A falta de amor com a dureza de coração. Quanto mais uma pessoa endurece o seu coração, menos amor ela vai manifestar. Então, quanto mais nós quebrantarmos o nosso coração, quanto mais sensibilidade espiritual, sensibilidade no nosso coração nós tivermos, mais amor haverá de se manifestar. Então, essa dureza de coração dos irmãos, eles queriam ficar cada vez mais ricos à custa dos seus irmãos mais pobres. E é isso que nós vemos ainda nos dias de hoje. Mas aqui nós estamos falando de um contexto de um povo que vivia para servir a Deus. A lei que Deus havia dado para eles, então eles não poderiam praticar a usura. Eles não poderiam fazer dessa forma, querendo enriquecer às custas dos irmãos mais pobres, oprimindo seus próprios irmãos. Eles deveriam ter comunhão. Mais uma vez nós voltamos a falar lá da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Qual era a forma que eles faziam as contribuições? Eles vendiam todos os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos, para que todos tivessem igual. Então veja que aqui os mais ricos estavam emprestando para os mais pobres, e quando os mais pobres não tinham como pagar, eles tomavam a casa, tomavam a terra, tomavam até os filhos, para levar eles como escravos, como servos. Então isso era falta de amor e dureza de coração, que eles precisariam se arrepender. O Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, que a opressão faz endoidecer até o sábio. Então eles estavam oprimidos, eles estavam oprimindo os mais pobres. E essa não é a vontade de Deus, que nós como cristãos venhamos oprimir o mais fraco. Mas a ordem de Deus é que nós venhamos ajudar. A ordem de Deus é que nós venhamos estender as mãos. Os mais ricos tinham melhor condição, então eles precisariam ajudar os mais pobres. Quando Deus te abençoa na sua vida, principalmente na sua vida financeira, você precisa entender que aquilo que Deus te deu na sua vida financeira é para que você possa ajudar o mais pobre, é para que você possa ajudar o próximo, é para que você possa ser generoso. Então que nós possamos tirar essa lição. Se Deus te dar condições financeiras, que você seja generoso, que você possa ajudar aquele irmão que você vê que ele precisa, que ele necessita de ajuda. Não queira tirar proveito da situação dele, mas queira ajudar ele, porque é isso que Deus deseja, que nós sejamos unidos em todos os sentidos e aspectos. Não é se unir somente num culto para cantar do lado dele, para cantar junto com ele, ter comunhão na hora da oração, mas você saber que ele está precisando de pão e você não ajudar. Você saber que ele está precisando de algo que você pode ajudar e você não ajuda. Então, que você possa ter um coração quebrantado e generoso para ajudar o próximo em nome do Senhor. A síntese do tópico 2. A injustiça social era uma expressão da falta de amor do mais rico para com os mais pobres. Terceiro tópico. Neemias solucionou o problema. Então vamos lá. Primeiro subtópico. Neemias convocou um grande ajuntamento. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados, porque era escravidão, os irmãos estavam sendo oprimidos. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: mas agora vocês vendem os irmãos de volta à escravidão? Quantas vezes precisamos resgatá-los? Então se calaram e não tinham o que responder. Neemias capítulo 5, versículo 8. Eles já haviam voltado do cativeiro, estavam ali na terra reconstruindo os muros. Agora eles estão, ao emprestar dinheiro e fazer as cobranças das dívidas, tomando seus bens e tomando seus filhos para ser escravo. E Neemias faz esse confrontamento para eles. Vocês estão vendendo eles de volta à escravidão. Quantas vezes que nós vamos precisar resgatar esses irmãos de novo? Eles voltaram do cativeiro, agora vocês estão oprimindo eles de novo, nós vamos ter que resgatar o povo novamente? Então Neemias mostra para eles o que eles estavam fazendo. Neemias expõe para eles que aquilo que eles estavam fazendo era pecado. Então é muito importante, para que haja arrependimento,
é necessário haver a exposição das Escrituras, mostrando o que é o pecado, mostrando a natureza do pecado, expondo as Escrituras, expondo a pregação bíblica, mostrando onde há o pecado pela palavra de Deus. Então Neemias exorta eles e mostra que eles estavam fazendo de errado. Somente quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, por uma liderança espiritual, é que nós vamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra para encontrar arrependimento, quando somos confrontados pela palavra do Senhor. O segundo subtópico, Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho. Vamos deixar de ganhar com usura. Restituídos hoje. Neemias 5, versículo 10 e 11. Neemias incluiu-se na proposta. Então ele, como líder, ele deu exemplo. O que ele fez? Eles e os seus auxiliares também tinham emprestado. Porém, Neemias disse que não ia receber os juros. Porque a questão não era os juros, mas a questão era os juros abusivos. Porque eles estavam emprestando com usura. E eles estavam executando a dívida, tomando casas, tomando terras e tomando até os filhos dos seus irmãos. Então Neemias faz uma proposta conciliadora e ele dá o exemplo, dizendo assim: olha, aquilo que eu emprestei, eu não quero juro. Aquilo que eu emprestei, eu não vou cobrar juros. Eu e os meus auxiliares. Então Neemias, como líder do povo, deu exemplo e foi seguido pelos demais, porque ele era o exemplo. E como líder, ele fez a coisa certa. Então aqui nós temos essa proposta conciliadora de Neemias, que primeiro ele expõe o erro e depois ele chama o povo ao arrependimento. E no terceiro subtópico, que é o que nós vamos falar, a proposta de Neemias foi acatada. Então primeiro ele expõe o erro, ele faz uma proposta de reconciliação, ele mostra o que deve ser feito para que aquele erro seja corrigido. E então, no subtópico 3, a proposta de Neemias foi acatada. Restituí-lo-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então eles aceitaram a proposta, reconheceram que estava errado. Então veja só, eles, ao passo que foram exortados, reconheceram que estava errado. Então por isso que nós temos que pregar um evangelho que mostre às pessoas o pecado, que mostre às pessoas Cristo como aquele que vai perdoar, mas eles precisam também saber a natureza do pecado, aquilo que eles cometem, para que eles possam se arrepender. Então, essa mensagem de Neemias, essa exortação de Neemias, fez eles enxergar o erro deles. Então, na vida cristã, nós vamos ser muitas vezes confrontados quando o seu pastor pregar, quando um pregador chegar na sua igreja e pregar uma mensagem exortativa. Entenda, Deus quer, através daquela mensagem, trazer o coração do povo a um arrependimento, para que através desse arrependimento ele possa produzir algo maravilhoso no seio da igreja. Aqui houve o restabelecimento da união, porque o povo acatou e Neemias fez com que eles jurassem. É claro, num ato simbólico, ele firmou um juramento solene em Neemias capítulo 5, versículo 13. Então, através dessa proposta que eles acataram, foi porque eles ouviram a exortação, se arrependeram e aceitaram a proposta colocada pelo líder Neemias e também pelo exemplo que foi dado por Neemias. Então eles assim reataram a união do povo de Deus. Síntese do tópico 3, a convocação de Neemias para a reconciliação. Ele convoca o povo, né? Então como é interessante nós vemos Neemias saber do problema, se irar com o problema, mas ter sabedoria de Deus para lidar com todo aquele problema, seguir os passos, os processos, mostrar para eles onde está o erro, fazer uma proposta de reconciliação, dar o bom exemplo, né? E aqui nós vemos um desfecho final e também como segurança ele faz jurar, porque não valia somente às vezes dizer da boca para fora e depois aconteceu o pior. Então eles juraram e a paz foi estabelecida, que é o assunto agora do nosso quarto tópico. A paz voltou a reinar entre os judeus. Então, antes de ir para esse tópico aqui, é importante nós dizermos que os inimigos estavam tentando atrapalhar, eles tentaram atrapalhar na reconstrução do templo e estavam tentando atrapalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os inimigos tentavam de todas as formas impedir eles de conseguir. Só que com a ação, com o esforço de Neemias, principalmente na reconstrução dos muros, eles reconstruíram em 52 dias, foi algo extraordinário. Então eles conseguiram vencer. Mas eu acredito que as batalhas mais difíceis são essas batalhas internas.
Porque quando os inimigos do povo hebreu atacavam eles, tentavam os impedir, de repente isso servia até como ânimo. Isso até era motivador, dizer assim, não, os nossos inimigos estão contra nós porque sabem que o nosso Deus está conosco. E nós vamos continuar porque Deus está conosco, Deus nos chamou, Deus nos libertou do cativeiro, e nós vamos batalhar aqui, vamos reconstruir esse muro. Isso era até injeção de ânimo, saber que o povo inimigo estava se opondo a eles. Eles sabiam que eles eram o povo de Deus, e os que não eram o povo de Deus estavam se levantando contra eles, então isso poderia servir até de motivação. Mas quando é uma guerra interna, quando é uma perseguição e uma desunião, aí que é o maior problema. Moisés passou por uma aflição semelhante. Moisés passou por... alguns pregadores dizem que o problema que Moisés sofreu não é que ele comeu o pão que o diabo amassou, é que ele comeu o pão que os irmãos amassam. Porque o diabo a gente sabe que é nosso inimigo, mas os irmãos não. Está ali conosco dia a dia. E quando o irmão se levanta contra nós, assim como foi com Moisés, eles murmuravam, eles se levantavam, eles blasfemavam contra Deus, contra Moisés. Isso era algo muito doloroso. Então aqui para o povo hebreu também, para o povo judeu, aquele momento em que eles estavam lutando, batalhando pela reconstrução dos muros, quando eles internamente têm esse problema, isso iria abalar completamente as estruturas, eles iam se dividir. Por quê? Porque era algo interno. Então, quando Neemias age rapidamente, isso blinda eles, para que esse problema seja sanado imediatamente, porque esse problema, essas questões internas têm que ser rapidamente tratadas, porque isso vai trazer uma grande divisão. E Neemias foi sábio como um bom líder chamado por Deus e resolveu todos esses problemas. A paz voltou a reinar, é o nosso quarto tópico. E o primeiro subtópico, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Então, quando o líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Então, e é o que já disse, se Neemias não age rapidamente, isso ia contaminar todos os irmãos, ia haver uma grande divisão, os mais pobres iriam com certeza se sentir desmotivados e iam abandonar a obra. Então, ele não conseguiria dar continuidade ao trabalho. Então, foi muito importante o fato de Neemias ter agido rapidamente. Então, nós não podemos negligenciar quando nós temos que agir para corrigir os problemas. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. São tópicos muito importantes. Humildade, não se ensoberbecer com as ações que ele vai fazer. Imparcialidade, independente de quem seja que ele tiver que executar o juízo ou a punição, ou de quem quer que ele esteja tratando, ele tem que exortar e corrigir. E com sabedoria de Deus. E que, é claro, é o que Neemias fez e por isso teve sucesso e êxito. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Ele agiu rápido e agiu na direção de Deus. O segundo subtópico, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 9. A primeira parte desse segundo subtópico, a desunião representa uma obra da carne. Gálatas 5, 19 e 20, inimizades, dissensões. Então essa desunião, as inimizades, porfias, as dissensões são obras da carne. Então, toda vez que você vê irmãos semeando dissensões na igreja, ele está agindo pela carne, com obras da carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Falamos inicialmente que, se nós tivermos plenamente a presença do Espírito Santo na igreja, essa igreja será uma igreja que vai viver em união. Então, aqui em contrapartida, nós vemos que se nós agirmos sem a presença do Espírito Santo, nós vamos produzir dissensões e divisões e desuniões, e ao fazer isso, além de não estar sendo dirigido pelo Espírito Santo com certeza, nós vamos entristecê-lo. Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Então, esse é o grande problema. Então, nós precisamos lutar e pelejar pela união e não contra ela. Então, nós precisamos agir pelo Espírito. Então, se pelo Espírito, através da obra do Espírito, através da obra do Espírito é gerada a união, através da obra da carne é gerada a desunião. A segunda parte do segundo subtópico, a parte B,
a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, que é uma coisa tão preciosa na igreja. Já viu que coisa extraordinária? O Salmo 133. Ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom, é suave, é agradável, é aprazível que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, então, sobre o sacerdote. Então, ele está falando de algo bom, está falando de algo poderoso, está falando de um relacionamento em que deve haver entre eu e o meu irmão. E esse relacionamento, a Bíblia está dizendo que ele é bom, que ele é suave. Então, nós precisamos zelar por isso, pela comunhão e pelo amor entre os irmãos. Quem ama a Deus também ama o seu irmão. 1 João capítulo 4, versículo 21. Agora também nós temos que lembrar, a Bíblia diz que se eu digo amar a Deus a quem não vi e não amo o meu próximo a quem eu vejo, eu sou mentiroso. Porque se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Então é uma manifestação, uma prova de amor, também do amor divino. Eu preciso amar o meu próximo como prova de que eu amo primeiramente a Deus. O resultado, na verdade, de eu amar o meu próximo é porque eu amo primeiramente a Deus acima de todas as coisas. Se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou conseguir estabelecer um relacionamento com o meu próximo. Se eu não reconheço Deus como Senhor da minha vida, se eu não amo, se eu não desejo a Deus na minha vida, como que eu vou conseguir estabelecer um bom relacionamento com as pessoas? Tanto que nós vemos que os mandamentos, os 10 mandamentos, nós temos ali mandamentos de relacionamento com Deus e mandamentos de relacionamento com o próximo. Então nós vemos que Deus está extremamente interessado em que nós tenhamos união com Ele e que tenhamos união com o próximo. Então Jesus também orou no livro de João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então Jesus, o desejo dele, o desejo de Deus é que sejamos um, estejamos unidos em uma só fé, um só amor e um só Espírito. A parte C do segundo subtópico: finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e paz na igreja. Nós somos uma referência para o mundo. Todas as vezes que a igreja se manifestar em algo, o mundo vai olhar para nós. O mundo espera de nós uma palavra positiva. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, nós, como cristãos, temos que ter uma mensagem para transmitir esperança, uma mensagem de boas novas de salvação, a mensagem do Evangelho. Então, as pessoas, o mundo vai sempre esperar da igreja uma mensagem. E essa mensagem é o testemunho, o selo que vai transmitir paz na igreja. Se nós vivemos em união, nós vamos transmitir ao mundo a paz que existe em nós, a presença do Espírito de Deus que existe em nós, a união nossa com Deus e a união nossa como igreja. Então isso vai fazer com que haja um testemunho de que essa igreja tem estabilidade espiritual e que ela tem paz. A síntese do tópico 4: a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Então, quando Neemias viu a causa da desunião, ele logo agiu para que essas causas fossem eliminadas e assim o problema também seria eliminado e eles voltariam novamente a estar unidos em um só propósito. Então, meu querido, em nome de Jesus, sempre lute a favor da união. Mantenha a comunhão com o próximo, mantenha a comunhão com Deus, para que assim nós possamos glorificar a Cristo e sermos produtivos na obra a qual Deus nos chamou para, como igreja, pregar o Evangelho e dar testemunho do reino de Deus. Se nós começarmos a pregar o Evangelho sem a comunhão, as pessoas vão entrar dentro da igreja e vão ver que não há essa estabilidade, não há essa comunhão. Então elas não vão permanecer, porque não vão conseguir conciliar a mensagem do Evangelho com a desunião dentro da igreja. Então, se nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, mantermos a comunhão uns com os outros e procurar a edificação e o crescimento mútuo, ajudando uns aos outros, aí quando nós, através da pregação do Evangelho, as pessoas se renderem a Cristo, elas vão perceber que existe uma comunhão e que a mensagem do Evangelho que é pregada está implícita nas nossas vidas através do amor e da comunhão manifesto nas nossas práticas, naquilo que nós vivemos. Então que nós sejamos assim, como a igreja primitiva, unidos em uma só fé, um só amor e na mesma comunhão, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho
e do Deus Espírito Santo. Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus. Essa foi a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também compartilhar essa aula nas suas redes sociais. Um forte abraço e que Deus te abençoe e te aguardo na próxima lição.